Boa noite. A RTP Açores continua a sua caminhada pelos 19 concelhos da região. O objetivo é dar oportunidade a todos os candidatos de apresentarem os seus projetos e as suas ideias. Hoje vamos conhecer as propostas para a Madalena do Pico. O concelho tem 5.979 habitantes. No próximo dia 1 serão chamados às urnas 5.609 eleitores. O Partido Social Democrata venceu em 2013 as eleições com 47,33% dos votos. A abstenção situou-se nos 31,2%. E são 13 os candidatos à presidência da Câmara Municipal da Madalena. Jorge Pereira, engenheiro zootécnico pelo PS, José António Soares, atual presidente da Câmara Técnico-Comercial, que se candidata pela segunda vez pelo PSD, e Sérgio Gonçalves, operário fabril, pela CDU. Obrigado aos três por participarem neste debate Autárquicas 2017 e, segundo o sorteio, vou começar pelo José António Soares. José António diz que quer construir uma Madalena mais coerente com a sua geografia. Porquê? Boa noite a todos, boa noite àqueles que nos ouvem através das câmaras da RTP Açores. Cumprimento também aos colegas aqui do painel. A Madalena efetivamente, ao longo dos anos, tem a necessidade de se afirmar como centralidade da nossa ilha. É efetivamente o concelho que está mais perto da horta e por essa razão tem tido, normalmente nós temos dizemos que existe sempre algum bairrismo de um lado e do outro. Eu aproveito para dizer que é sempre mais importante estarmos mais perto do que longe e por isso também tem sido um fenómeno importante para o nosso desenvolvimento. A nossa centralidade é cada vez mais importante. Hoje, a Madalena é um lugar onde se passa e se fica. Hoje, a Madalena não é um lugar como havia antigamente, onde só se passava, só se entrava na lancha e se ia para o Faial ou se vinha do Faial e ia para outro lado qualquer. Portanto, hoje, a Madalena é um lugar onde se permanece. O que nós queremos é acentuar cada vez mais esta centralidade da Madalena. Criámos, efetivamente, um sem número de estruturas que hoje respondem às necessidades do próprio concelho. Temos a certeza que, do ponto de vista social, criámos desde a infância à terceira idade, criámos muitas condições para toda a gente. Toda a gente hoje pode se fixar na Madalena. Somos, efetivamente, os primeiros deste ano, no ano de 2007, os primeiros meses deste ano, os primeiros que mais licenças de construção emitimos. Isto só por si quer dizer que há muita gente a construir no Concelho da Madalena. Somos o segundo concelho de todo o país com menor taxa de desemprego. Portanto, é sinal que há muita gente a trabalhar no Concelho da Madalena. E somos o primeiro concelho da ilha e o sexto da região, o sexto melhor da região, para viver, visitar e investir. E, efetivamente, nós criámos condições para o investimento em que se colocaram, que fixaram na Madalena, durante todo este mandato, mais de 50 empresas. E todas estas empresas, mais de 90% destas empresas, são empresas de fora que se vieram fixar na Madalena. Quer dizer que, do ponto de vista turístico, a Madalena este ano foi eleita Cidade do Vinho 2017. Isto só por si deu uma dinâmica enorme ao próprio concelho. E, portanto, isto fez parte de uma estratégia que tem vindo a ser conseguida ao longo dos anos. Queremos continuar a desenvolver a Madalena, temos mais projetos. É óbvio que, se nos perguntarem assim, está tudo feito, não é verdade. Conseguiram fazer tudo aquilo? Não conseguimos. Mas temos a certeza, temos a consciência de que trabalhámos muito e de que fizemos muito para que a Madalena se torne cada vez melhor. E temos projetos objetivos que vão consolidar a Madalena neste contexto regional. Sérgio Gonçalves, da CDU, diz que se candidatou porque tem vontade de ajudar a terra onde nasceu. Como é que pretende fazer isso? Boa noite aos colegas de painel, a todos os que nos veem e ouvem através das câmaras da RTP Açores. Queremos que a Madalena evolua e invista num turismo ecológico, sustentado, pensado ao pormenor, com o objetivo definido a pensar nas pessoas em primeiro lugar. Temos visto, não é sob menos importância, mas temos visto a Madalena crescer a pulso do cimento, do betão, e acho que a Madalena tem que começar agora a crescer num outro sentido, no sentido social, de mais apoio às famílias, à terceira idade, com outro tipo de apoio que não tem sido usado, entre muitas coisas. As políticas sociais têm que ser um pouco melhor implementadas.
bem como a captação de investimento externo, porque a máquina autárquica de financiamento, ou se continuar com o investimento na ordem que tem feito, certeza que daqui a não muitos anos estará saturada financeiramente. Faltam as políticas sociais, apostar Sim. mais nas políticas sociais, no seu entender, não é? Sim. Jorge Pereira diz também que se candidatou para dar um abanão no poder local da Madalena. Porquê? Antes de mais, boa noite à Susana, boa noite ao José António, ao Sérgio e a todos os telespectadores que nos assistem, com particular atenção para os eleitores ou pelos habitantes do Concelho da Madalena. Realmente, pegando aqui um pouco nas palavras do último candidato do PSD pelo Círculo do Pico, um homem forte aqui do Concelho da Madalena nas listas do PSD, que dizia que 20 anos de um partido no poder que é demasiado tempo. Ou seja, é preciso uma lufada de ar fresco, que isto é as palavras do homem do PSD. E é isso que eu pretendo, trazer uma lufada de ar fresco ao nosso Concelho. Por exemplo, nestes últimos tempos, o nosso Concelho tem feito investimento em obras que depois não conseguem garantir o futuro do nosso Concelho. E este é o nosso lema, garantir o futuro do nosso Concelho. É preciso fazer uma aposta clara nas pessoas. Nós defendemos que temos que fazer isto de articulação em 3 vértices. Com as pessoas à cabeça, valorizando a nossa terra e aproveitando o mar que nos rodeia. Repare, nós temos como é que nós valorizamos as pessoas e as nossas empresas? A autarquia local gastou à volta de 1.600.000 euros em projetos de arquitetura com a empresa do Porto. Nós temos uma empresa sediada no Pico, de jovens arquitetos, e pelo que temos conhecimentos dos contratos que são publicados no Basegov, não vemos nenhuma dessas obras ser adjudicada a estas empresas. Por exemplo, temos conhecimento de valores até surreais, não é? Temos conhecimento de 2 parques de estacionamento que custaram cerca de 200.000 euros, contratada uma empresa de fora, ou seja, uma empresa de fora da ilha. Quer dizer, tem que haver mais aposta nas pessoas, tem que haver mais aposta nas empresas locais. Só assim é que se consegue garantir o futuro das empresas, das pessoas. Tem que haver uma aposta, claro, também nos serviços básicos. Repare, nós temos dificuldades, as pessoas passam dias consecutivos com falta de água. Temos os contentores do lixo a não serem recolhidos a tempo e horas e não houve, por exemplo, nos últimos tempos, uma preocupação em implementar a recolha de resíduos seletiva. Não há sequer o cuidado em lavar os caixotes de lixo atuais. Por exemplo, outra das dificuldades que muita gente fala nos dias de hoje, para um concelho que se quer moderno, que se quer ativo, que se quer preocupado com as crianças, com os idosos, há dificuldades de pais, neste momento, em terem um ATL para colocar os seus filhos nos períodos pós-escolares. Ou seja, há muito para fazer, tendo como principal preocupação as pessoas. António Soares, eu só queria, críticas, deixar de várias críticas. Sim, só para aproveitar esta oportunidade para dizer que, e vamos ter que deixar, enfim, explicar, é que do ponto de vista social a memória parece curta, ou então, quer dizer, não estiveram aqui, não estiveram no Concelho da Madalena, porque no Concelho da Madalena, do ponto de vista social, este Executivo Municipal, à semelhança de executivos municipais anteriores, sempre apostaram no capítulo social. E, portanto, o que eu queria dizer é que, do ponto de vista social, hoje existe a possibilidade de nascer. Quem nasce na Madalena tem logo à partida, qualquer casal jovem que tenha um filho, tem logo um kit de natalidade. O primeiro apoio ao nascimento, chamado Madalena Bem Me Quer. Depois, os casais jovens, para se fixarem na Madalena, tiveram a oportunidade de ter lotes mais baratos para construção. Portanto, esta é mais uma oportunidade para a fixação. Depois disto, os jovens que foram estudar para fora, ou que para o ensino universitário, têm bolsa de estudo, têm quase todos, sem exceção, dependendo do valor do agregado familiar, daquilo que são os rendimentos do agregado familiar, tem um valor que pode atingir os 1.350 euros. Portanto, permitindo que esses jovens possam de novo vir se instalar na Madalena, voltar à sua terra para criar mais valias, mais valor à sua terra. Do ponto de vista social, isto no capítulo dos mais jovens. No capítulo dos idosos,
foram criadas condições para que os idosos possam estar nas suas casas, são acompanhados do ponto de vista dos medicamentos, foram criados os regulamentos para a medicação 100 euros, depois da coparticipação estatal, cada um pode atingir até 100 euros em termos de medicamentos. Depois são acompanhados pelos técnicos na medicação em que têm que fazer, no apoio às compras, no apoio, enfim, dos exageros que havia, em que compravam coisas desnecessárias, passaram a estar controlados. Do ponto de vista social, nós fomos contemplados com uma série de prémios nacionais que foram reconhecidos nacionalmente por esta situação. E, portanto, quero dizer em relação à questão aqui da falta de água... Do ponto de vista social, deixe-me só, porque tem que se fazer aqui esta ponte, do ponto de vista social, nós, portanto, temos crianças em programas, mesmo as crianças de verão, os programas da Madalena Aventura, que são 15 noites de campo, 120 jovens, 2 noites de campo. Depois, férias em movimento, são, durante este tempo todo, cerca de 40 crianças que estão desde o terminar das aulas e o início das aulas, permitindo que os próprios pais tenham essa possibilidade, a possibilidade de trabalhar e de não estarem preocupados com os seus filhos porque estão a cuidar de... Em relação aos ATLs, depois das aulas existem ATLs em freguesias deste Conselho apoiadas pelo município. Não são suficientes. Na Candelária, existem, a Santa Casa da Misericórdia da Madalena tem ATL, o Salão dos Toledos tem ATL, enfim, existem aqui outras coisas que estas estruturas que existem desde a Santa Casa, desde do Salão Recreativo dos Toledos, e depois existe a própria Junta de Freguesia da Candelária com o apoio da Câmara Municipal que permite fazer isso na Candelária. E, portanto, existem estas possibilidades. Relativamente a tudo isto, do ponto de vista social, o município tem investido desde a primeira idade até à terceira idade. Portanto, estamos aqui efetivamente com muitas coisas. Além disso, tivemos um prémio de igualdade de género, que fomos dos primeiros nos Açores em que fizemos. Só que tinha que dizer estas coisas porque são efetivamente importantes para que toda a gente saiba aquilo que estão a fazer. É que as pessoas que recebem, os pais que hoje usufruem desta situação, estão felizes por isto. Aliás, toda a gente está feliz por isto porque recebem estes apoios do próprio município. E nós trabalhamos exclusivamente para as pessoas. Eu nasci aqui, eu cresci aqui e vivo aqui, sempre. E, portanto, trabalhei sempre para as pessoas. O Conselho são as pessoas. Este é o nosso projeto desde sempre. E, portanto, como tal, não há aqui, em relação às faltas de água, existe o seguinte: nós investimos nos últimos anos em relação à requalificação, da extensão da própria rede de água e depois em relação à requalificação. Neste preciso momento, o que existe é que nós temos um projeto que está a aguardar o visto do Tribunal de Contas, que está já adjudicado. Já está adjudicado. Falta o visto do Tribunal de Contas. Quando chegar o visto do Tribunal de Contas, é feita a requalificação da rede de águas no Concelho da Madalena. Vai deixar de haver falta de água? Não, isso é difícil, porque nós trabalhamos com bombas que vão a profundidades a mais de 190 metros, a outros a 210 metros. Enfim, isso é uma coisa sempre muito impossível. O Concelho da Madalena é aquele que tem maior dificuldade no próprio abastecimento da água, na captação da própria água. E, portanto, nós continuamos também a fazer outra coisa, que é o apoio à lavoura no abastecimento de água. E isso aí nós fazemos isto tudo em relação a todo o Concelho. E, além disso, volto outra vez ao assunto que falta-nos aqui o assunto de que o IROA, se já tivesse cumprido mais um furo de água, que foi um acordo que está acordado connosco, é um protocolo de fornecimento. Então a sua estratégia é só a questão do Governo. Não havia estratégia do Governo, nada do Governo. Desculpa lá. Você só está à espera do fundo do Governo. A Câmara Municipal da Madalena não tem nada à espera do fundo do Governo. Atenção, desculpa lá. A Câmara não está à espera de nada do Governo. A Câmara, a única coisa que está à espera neste momento é do visto do Tribunal de Contas, o visto do Tribunal de Contas para fazer a requalificação. Na Terra do Pão, você assumiu, a Terra do Pão tem problemas desde que a rede foi montada. A Terra do Pão tem problemas na rede desde que foi montada. Nunca foi prioridade da Câmara resolver esse problema. Desculpe lá. Para lhe explicar o seguinte: o senhor nem sequer sabia desse assunto. Agora, alguém mas foi você que o assumiu. Alguém contou desse assunto. Vamos avançar. A Terra do Pão, aquela zona, é uma zona só que fica na zona da Ribeira, que é a zona mais crítica do Concelho da Madalena, que é a zona das Ribeiras, de São Caetano,
que fica na zona da Terra de Pão, e essa é uma zona que tem efetivamente problemas nas tubagens de água. Nós temos estado a retificar, inclusivamente, para podermos solucionar o problema. Já fizemos a proposta. Não foi prioridade. Senhor, mas o senhor está aqui a dizer coisas que não sabem. Assim, primeiro, se nós estamos à espera do visto do Tribunal de Contas para fazer a requalificação da rede de águas de abastecimento ao Conselho da Madalena, inclusivamente toda a rede do julgo que este assunto já está explicado, tenho que passar à frente e gostava de introduzir neste debate a questão da Madalena Agir, a sociedade que foi criada para gerir e construir algumas infraestruturas. Sérgio Gonçalves, o que é que acha da solução que foi encontrada para resolver este problema, nomeadamente com o arrendamento a 20 anos? A 20 anos não, a 25 anos. Desculpe, tinha a informação que era 20. Bom, no relatório do Tribunal de Contas, que por acaso tem aqui, que diz que o valor das obras, das infraestruturas, que são 4, são 5 milhões e 3 mil, tem que se juntar aqui todos os encargos e despesas, dá 7 milhões 566 mil euros, sensivelmente. Foi arrendada por um prazo de 25 anos por 16 milhões e mais qualquer coisa. Isto refere-se a 10% do orçamento anual da autarquia. São 600 e qualquer coisa mil euros anuais, os arrendamentos do campo municipal, do campo de Bom Jesus em São Mateus, do auditório onde nos encontramos, da antiga sede do Futebol Clube da Madalena e do antigo campo de hóquei, salvo erro, juntamente com a antiga estrada, que também está incluída nisto. Depois de ler e atentamente ter lido o relatório do Tribunal de Contas, deixa-me bastante ciente que o próprio Tribunal de Contas não deixou outra solução. Não deixou outra solução que não fosse alienação do património. Nisso o relatório é bastante claro. Se havia uma estrutura financeira na ilha uma empresa que tivesse estrutura financeira na ilha para adquirir uma dívida de 7 milhões 566 mil euros, não sei. Se fosse criada uma sociedade para manter o património na ilha, talvez. Agora, alienar este património a uma empresa de São Miguel, acho que não. Acho que não, porque isto, de um momento para o outro, deixou de ser nosso. Vamos estar 25 anos a pagar algo que deixou de ser nosso. Se me perguntarem se isto nos serve, é ótimo. Isto veio dar uma lefada de ar fresco à cultura, à música, às artes. As infraestruturas em si. Exatamente. Servem. Faz muita falta, faz-nos muita falta. É uma fatura solução pesada. é uma fatura muito pesada. Será comportada durante estes 25 anos, não sei. Deixa-me muitas dúvidas. Se for eleito Presidente da Câmara, vai tentar renegociar, digamos, este contrato? Ou o que é que pretende fazer a este nível? Será uma possibilidade a analisar, mas um contrato está assinado e uma empresa destas normalmente não é renegociável. Deixa-me um bocadinho preocupado quando leio aqui, se o Presidente depois que me esclareça, se faz favor, porque também esta parte aqui no próprio relatório não é muito clara, que diz que mesmo após a alienação do património, deste património da Madalena Agir, que a autarquia fica honorada com as responsabilidades. Está aqui na página 15 ou 16, entre 15 e 16, e que também está cá numa destas páginas que diz que a autarquia não tem direito de compra durante o período de 25 anos, só após. Eu só quero dizer... Agora, desculpe, vou passar a palavra primeiro ao Jorge Pereira para dizer o que é que... Se pudesse só... Sim. 2 segundos. Há uma outra situação aqui que me preocupa, apesar de saber que este relatório foi arquivado, mas aqui mesmo quase no final há aqui coimas que foram aplicadas e que, salvo erro, continuam a ser pagas. Se este relatório foi arquivado, não imputando culpas a ninguém, o porquê das pessoas estarem a pagar estas coimas? O Tribunal de Contas dizia que eram dívidas contraídas para fins que depois Sim, não foram os concretizados. Exatamente. É o que diz o relatório. Mas já vamos saber. Jorge Pereira, o que é que pensa sobre este assunto? Bom, este realmente é mais um exemplo da falta de planeamento e da falta de cuidado com a gestão que se faz do bem público. Repara, até em 2012 recebem a ordem do Tribunal de Contas que tem um prazo de 6 meses para alienar a empresa municipal, Madalena Agir.
não o fazem, empurram com a barriga para a frente. E o que é que temos hoje? Temos um cenário em que, como já foi aqui dito, a Câmara Municipal paga renda de imóveis que já não são seus, que já não fazem parte da esfera da empresa, da Câmara Municipal, em que temos valores, por exemplo, pagamos 9.000 euros de renda pelo campo de São Mateus, mais toda a manutenção. Ninguém está aqui em contra e é preciso que seja bem claro. Temos um auditório que é muito bom para o Conselho, permite uma realização de séries de atividades, que é muito importante, mas é preciso garantir o futuro. Por exemplo, nós apoiamos os bombeiros em 8.000 euros por ano, pagamos 9.000 euros de renda para o campo de São Mateus. Nós temos instituições à espera de dinheiros há 1 ano, há 2, há 3, inclusive há casos de 4 e 5 anos, de promessas do atual Presidente de Câmara. Ou seja... Acha que foi mal negociado este contrato? Claramente, quer dizer, não cabe na cabeça de ninguém que isto tenha sido vendido por 2.000 euros e que a Câmara nos próximos vai gastar 16 milhões de euros, ou seja, a Câmara neste momento tem assumido, além da dívida, em que não está contabilizada, por exemplo, a dívida às instituições à volta de 4 milhões de euros, tem mais uma responsabilidade assumida de mais 16 milhões de euros para os próximos 20 anos, 25 anos. Ou seja, temos uma Câmara que neste momento tem assumido um compromisso de 20 milhões de euros. Isso não é verdade. Não tem assumido nada disso. Se assumir os destinos da Câmara, o que é que vai tentar fazer É claro que estes contratos não são feitos, que é difícil de renegociá-los. Agora, claramente tem que ser uma prioridade apurar a dívida da Câmara, perceber em que moldes é que está este contrato feito, tentar garantir, pelo menos, que esse património volte à esfera que seja propriedade dos munícipes. É claro que isto não podemos já hoje aqui dizer assim, vai ser feito assim ou não, porque temos que perceber efetivamente o que é que está feito, porque é outra das coisas que nós não conseguimos apurar com clareza. Por exemplo, as pessoas que representaram o Partido Socialista na Assembleia nos últimos anos acusam permanentemente, porque é uma Assembleia liderada pelo PSD, de ocultar informação e não transmitir a informação que é necessária e que é pedida em reuniões da Assembleia Municipal. Ou seja, tem que haver aqui, da parte do Executivo, maior transparência naquilo que faz. Acha que não tem acontecido isso. José António Soares, como é que responde a estas críticas? Considera que esta foi a melhor solução para a Madalena, este contrato? Bom, primeiro para dizer uma coisa que é importante. Ponto número 1. Esta empresa, a empresa Madalena Agir, não era uma empresa, era uma parceria público-privada. Como tal, até 2012. essa empresa público-privada contraiu um empréstimo na banca para a feitura destas estruturas. Auditórios, campos de futebol de São Mateus, e várias estruturas. Esta empresa, até 2010, foi efetivamente dessa esfera. Esta empresa era constituída pelo seguinte corpo acionista: Irmãos Cavaco, São Maga Editor, Marques S.A., Engenheiro Luís Gomes e Madalena Progresso. Portanto, isto para dizer que, ainda por deliberação da Assembleia Municipal, em 22 de fevereiro de 2010, por unanimidade, foi efetivamente, venderam a parte dos privados e passou para a esfera da Madalena Progresso. Depois foi o Tribunal de Contas, o que foi aceite que passava para a Câmara Municipal o capital todo da Madalena Agir. Foi por proposta da Câmara, aprovada na Câmara e na Assembleia Municipal. O que é que acontece? O Tribunal de Contas inviabilizou essa possibilidade, dizendo que não podia passar para a esfera do município. O que é que acontece? Teria que o município, que a Madalena vender essas ações. E foi feito por publicação no Diário da República, como qualquer concurso público, por 2 vezes. A primeira vez ficou vazio, a segunda vez foi vendido. Aqui a questão é o seguinte, é que nunca nenhuma destas estruturas esteve na esfera municipal. Era de uma empresa pública ou privada, mas essencialmente que o seu corpo era maioritariamente privado. 51% da empresa era privada. Então porquê que foi o Presidente da Câmara que inaugurou o auditório? O que é que acontece? É que neste momento, o que é que acontece? Passou para a empresa, passou para uma empresa que comprou por este valor simbólico, porque comprou, no fundo, comprou o património, mas comprou a dívida à banca. E mais outra coisa, a Câmara Municipal da Madalena não colocou 1 euro que fosse na Madalena Agir.
E, portanto, a única coisa que tem vai colocar é que 16 milhões de euros esta agora. empresa tem que pagar, 16 milhões de euros agora. Desculpa lá, não paga nada. Não pagou nada. Neste momento, não vai meteu colocar lá 16 euro, milhões de euros. Isto é as contas finais. As contas finais. Pois não é as contas finais, lá, são as contas que estão no relator do Tribunal de Contas. Desculpe lá. Mas tem que pagar os 16 milhões ao fim dos 20 A Câmara não anos. vai pagar 16 milhões de Por euros. favor, me deixar só concluir o raciocínio, tal e qual como eu deixei consigo. Portanto, senão assim a gente vamos andar aqui a atropelar. O que eu quero dizer é que, neste momento, a única coisa que aconteceu foi, neste momento, a Câmara Municipal da Madalena assumiu um contrato, aprovado em Assembleia Municipal, com a Madalena a agir, para usufruir dos espaços que são da Madalena a agir. Portanto, E tem que pagar por isso. E tem que pagar a Essa renda por renda. isso. O que eu quero dizer é que isto não pesa nas contas do município em nada. Rigorosamente nada. Mas não Porquê? tem que pagar a renda. Tem que pagar as rendas. O que pesa pesa no no município, custo do o que município. pesa no município são as rendas. E isto é que pesa. Mas, Só por desculpe. outro lado, pergunto eu... Você não tem dinheiro para pagar pergunto eu- isso. Jorge pergunto Pereira, eu- vamos deixar de esclarecer. Pergunto eu se efetivamente 5.500 pessoas que já passaram desde abril até ao mês de julho, neste auditório, a ver aqui o cinema, 5.500 pessoas, se mais de 15 mil pessoas, e é no outro âmbito ainda, que visitam esta biblioteca, aqui ao lado, que não tem nada a ver com a empresa, mas de todas as instituições que passam neste auditório aqui, hoje, isto era um desafio de 40 anos, toda a gente na Madalena desejava ter um auditório. Todos nós conseguimos pôr de pé. Nesta estrutura que hoje está aqui e que toda a gente vê e que é um orgulho para todos nós. Interessa saber, ao fim dos 25 anos, Ao vão fim dos ser 25 anos, os 16 milhões que Susana, estão estimados. Se nós somarmos todas essas coisas, o dinheiro é assim. Mas 16 o que milhões segue mais a lá, manutenção. O que segue de lá, 16 milhões mais a manutenção. mais aquilo. Bom, vou passar a usar outra tática. Quer dizer, só para explicar o seguinte, é que se nós tivermos, é óbvio que a manutenção é feita pelo município que é que explora. Portanto, como é que é a receita? A receita dos bilhetes é feita, usufrui a favor do município, não é? Como é óbvio, os espetáculos de venda de bilhetes é pelo município. Mas as instituições todas do Conselho usufruem deste espaço e usufruem graciosamente. Isso é que é realmente a grande coisa que nós temos. Temos um espaço em que as instituições de fora nos solicitam para vir aqui, inclusive, ainda na semana passada, esteve aqui a Lira Açoriana, num concerto final de uma formação de 10 dias que esteve aqui, uma semana que esteve aqui. Ao fim dos 25 anos, o património Ao fim dos 25 anos, nunca vai pertencer à Câmara. Isso pode, enfim, é óbvio que o património depois será sempre negociado, não é? Em qualquer altura poderá ser negociado. Se houvesse condições para que o município adquirisse, é óbvio que eu acredito perfeitamente que a empresa estaria na disposição de alienar. Eu estou convencido disso e para o município. Aliás, foi a intenção do município desde a primeira hora. A intenção do município foi efetivamente adquirir para a esfera do município tudo isto. Não foi possível porque a lei disse que não era possível. O Tribunal de Contas disse que não era possível e nós cumprimos exatamente pelo menos parte, que o não podia ter Tribunal salvaguarda, por exemplo, o campo de São Mateus. que o Tribunal de Contas não permitiu. Pelo menos o campo de São Mateus não podia ter salvaguardado. Não permitiu. Portanto, quer dizer, o que é que acontece? Não vale a pena. Este é um assunto que está devidamente esclarecido do ponto de vista do Tribunal de Contas, do ponto de vista daquilo que são as responsabilidades. Em relação às multas. Em relação às multas, quem fazia parte da gestão, isso sob pena de recorre-se, não é? Como é habitualmente, há sempre questões no Tribunal de Contas que dizem sobre isto tem as reintegratórias, tem que pagar o capital. Não foi isso que aconteceu. Há multas, as multas que lá vêm são multas de 6 mil euros ou coisa assim que o valha. Não é nada disso. O reintegratório era o capital, e isso já foi arquivado, esse assunto sobre essa matéria. Está resolvido. Pagou as Vamos- multas. tudo arquivado. Depois de pagar as multas, é claro que o processo é arquivado. Muito bem, O vamos reintegratório é o capital. avançar no O debate. reintegratório é o capital. Você não pagou são as multas, Estamos a foi falar com arquivado. 6 mil É euros. normal, Estamos a falar você com percebe, 6 mil normal. euros. Este assunto Não já a está dizer nada. esclarecido. Passava agora a Sérgio Gonçalves. Sérgio Gonçalves quer fixar as pessoas, como já disse, as pessoas são a sua prioridade. Como é que o pretende fazer? Acima de tudo, fixar os jovens que saem da nossa terra para fazer um curso universitário, quando não têm hipótese de vir para cá, porque a oferta de emprego não é muito vasta. É nesse sentido que eu há pouco dizia ao José António, que discordou daquilo que eu estava a dizer, a mão de obra qualificada desses jovens que saíram daqui, não temos hipótese de os captar. Ou a autarquia vai os captar, ou então não temos investimento privado que os consiga absorver.
Só nesse sentido é que eu estava a falar na parte, mais na área social. Ok. Para mim há um erro ou falta de política de mais além na política da autarquia para os bombeiros voluntários da Madalena, também faz parte da área social. Até porque a autarquia conseguiria, de certeza, através das ferramentas que o próprio Presidente conhece muito melhor que qualquer um de nós, criar um protocolo ou 2 protocolos, até mesmo para salvaguardar a subsistência deste quartel que tem atravessado grandes problemas financeiros e ainda para mais agora com a perca do aeroporto que ainda está a ser analisada, eles irão atravessar uma época muito má. Criação de um protocolo para ter uma equipa permanente de apoio a combate a incêndio, bem como uma equipa permanente de desencarceramento a nível dos acidentes rodoviários. Porque neste momento o que se passa, se tivermos um acidente rodoviário, sai a ambulância, porque só tem lá 2 ou 3 efetivos, só pode ser uma viatura de cada vez. Se for um caso grave, tem que ser desencarcerado, depois de poder ser levado para o hospital, tem que perder mais 20 minutos, quer seja no lado norte ou no lado sul do concelho, tem que perder mais 20 minutos ou meia hora para essa viatura chegar lá para prestar um socorro. Basicamente, vai neste sentido esta parte das políticas de captação de investimento para as pessoas e sempre com a preocupação da área social. Sei que a redução de impostos também Sim. é um dos seus objetivos. Como é que pretende fazer? Ainda ontem discutíamos isto. O Presidente diz que é através Mas da taxa do lixo, não tem nada a ver. da parte da taxa do lixo, que era basicamente o aumento do IVA. Eu acho que podia-se fazer a atualização do IVA, mas acho que se podia fazer melhor. Aliviar um bocadinho a carga fiscal, mesmo que fosse através do IMI, redução de lá o que fosse 0,2% não é nada. Não é possível aceitar a lei, nós só cumprimos aquilo que está na lei. Mas autarquias com menos do que 0,3%. 0,3 é o mínimo. Não, ainda tive a curiosidade de ver em todo o país, autarquias têm menos de 0,3%. A lei, nós aplicamos o mínimo sempre, só esta observação, se me permite, só esta observação, nós aplicamos o mínimo em todas as taxas municipais. Isto aprovado por unanimidade, quer na Câmara, quer na Assembleia Municipal. Os mínimos são sempre impostos. O único máximo que nós aplicamos é a taxa de direito de passagem. Só isso, mais nenhum. Todas as outras são os mínimos de taxas que aplicamos no nosso Conselho, a todos os cidadãos. O Sérgio Gonçalves fala também na criação de um gabinete do município. Porquê? O gabinete do município, para os municípios terem um apoio mais direto e um aproximar mais direto da autarquia. Acho que falta mais um bocadinho do humanismo entre a própria autarquia e os municípios. Não há uma abertura total. Caso seja eleito, esse gabinete será criado e as portas da autarquia estarão abertas todo o dia, sempre para receber os municípios de uma forma bastante direta. Jorge Pereira, como é que quer criar mais riqueza no Conselho e fixar mais pessoas no Conselho da Madalena? Bom, voltando um bocadinho atrás, repare, quando nós temos uma empresa, quando a Câmara Municipal faz contratos no valor de 1.600.000 euros com uma única empresa para a área de projetos e acompanhamento técnico, aliás, é com essa empresa que o Sr. Presidente apanha a multa, porque paga a segunda fase de uma obra antes dela estar sequer executada. Que obra? Ainda não conseguimos apurar qual é a obra, porque a obra não foi executada, só que foi porque o Tribunal de Contas mostrou que tinha visto um pagamento de uma segunda fase de uma obra que nem sequer tinha feito a primeira fase. Mas, por exemplo, quando nós pagamos 1.600.000 euros a empresas de fora da ilha e não apostamos nas nossas empresas, por exemplo, a fazer os projetos de arquitetura e acompanhamento técnico, nós estamos a captar jovens, não estamos a fixar jovens, não estamos a criar emprego cá no nosso concelho. Quando nós, por exemplo, fizemos um projeto para uma carrinha, em vez de comprarmos na nossa ilha, vamos comprá-la a empresas da terceira, nós estamos a fixar jovens na nossa terra. Portanto, quando nós investimos 300.000 euros em 3 parques de estacionamento, cujos orçamentos que nós temos para aquelas áreas seriam na casa dos 30 a 40.000 euros, e já era um valor por cima, e estamos a fazê-lo com empresas de fora da ilha, nós estamos a contribuir para o trabalho cá na nossa ilha, cá no nosso concelho. Quando nós gastamos, por exemplo, 167.000 euros num muro, numa antiga lixeira que existe, e que ainda assim não conseguimos dar uma utilidade àquele espaço, e agora aproveito para dizer que é um espaço em que nós pretendemos que em sede de AMIP, que seja indicado como o local a construir um novo canil intermunicipal, que achamos que é uma utilidade que se pode dar àquele espaço.
mas quando nós gastamos estes valores para fazer um muro e uma medida de terraplanagens, ou seja, não estamos a conseguir criar riqueza na ilha, não estamos a contribuir para o desenvolvimento e para a fixação de pessoas. E é esta política que tem que inverter. Ou seja, a Câmara tem que dar prioridade aos empresários locais, aos jovens, porque só assim é que conseguimos garantir a fixação destas pessoas e garantir postos de trabalho e ao mesmo tempo, salvaguardar o futuro do concelho. Além do mais, por exemplo, questão social. Temos neste momento dificuldades, há pais neste momento com dificuldades em colocar os seus filhos em ATLs no período pós-escola. É verdade que o Sr. Presidente, e assumimos claramente, fez campos de férias no verão. Estamos a falar do período da escola, que isto acontece durante todo o ano. Nós temos várias instituições no Concelho, nomeadamente casas de povos e centros sociais, que já têm edifícios sede, que precisam de pequenas obras para que consigam criar estas valências, até para que possam ter as crianças neste período pós-escolar e possam também, em simultâneo, alargar os períodos de funcionamento do Centro de Convívio de Idosos, passando a funcionar como centros de dia. Ou seja, o que é preciso é apostar nas nossas instituições, apostar nas nossas pessoas, de forma a que garantamos que o Concelho seja moderno, que seja atrativo e que consigamos contribuir claramente para a fixação das pessoas cá. Um dos assuntos que tem no seu manifesto é também reduzir os prazos de pagamento aos fornecedores. Julga que aqui na Madalena do Pico são muito elevados? Nós temos casos de instituições que estão há 1 ano, há 2, dentro de uma instituição que diz que tem promessa do Sr. Presidente atual de valores desde 2012 a 2013. Isso também para si é um apoio? É uma desmotivação para as pessoas que neste momento perdem da sua vida passar à frente das instituições locais. E que são, claramente, as instituições locais têm um papel extremamente importante, seja do ponto de vista cívico, seja do ponto de vista social e também com as atividades que realizam, têm um papel importantíssimo no desenvolvimento da economia local. José António Soares, muito se tem falado na requalificação da Vila da Madalena, na sua frente marítima. Isto também entronca com a questão do turismo. Quais são as apostas a este nível? Permite-me tenho que voltar mais atrás, porque eu só não consigo encontrar mesmo, e só para esclarecer que os projetos, quando foram selecionados em 2000 na altura da constituição da empresa, em 2007, esses projetos foram de vários, foi um concurso público em que concorreram gabinetes de arquitetura, é preciso que esclareça esta história, concorreram em 2007, os gabinetes de arquitetura concorreram e foram escolhidos pela maioria do capital a empresa que iria fazer essas obras, essa arquitetura. Portanto, só para esclarecer que não há aqui o facto de haver empresas cá e outras empresas lá, isso não existe. O que existiu foi exatamente nessa altura essa situação. Qual é a porcentagem de obras que você deu às empresas locais? O que acontece é o seguinte, é que nós, neste momento, temos, em relação a isto, só para um bocadinho para vir atrás e pronto, até porque tem aqui uma coisa que é perfeitamente igual. O modelo que aconteceu na Madalena, em relação à Madalena a agir, é o mesmo modelo que aconteceu na Câmara Municipal da Lagoa. Esse assunto já está... Não, desculpa, mas eu tenho que é o mesmo modelo que aconteceu na Madalena da Lagoa. Depois, o que é que acontece? Relativamente a todas as empresas e a tudo aquilo que nós fazemos em relação à requalificação da Madalena, e portanto basta ver a Rua 8 de Março, aquilo que é hoje e o potencial que criou para toda a gente, esta rua é efetivamente a prática daquilo que eu estou, do trabalho que nós temos estado a fazer. Portanto, o trabalho da requalificação do centro da vila, esta segunda fase, a requalificação da escola profissional, com esta fase do 8 de março, bem como a criação da rua do padre Raimundo Garcia Bulcão Duarte, todas estas ruas criaram, bem como a Travessa da Misericórdia, criaram um potencial de investimento externo e, portanto, criou um potencial enorme para a vila. Estas obras não foram atribuídas a empresas locais, como já estavam? São concursos públicos, não há ninguém aqui que faça. Os concursos públicos são feitos através do Jornal Oficial e do Diário da República. Concorrem as empresas que têm os alvarás para fazer. Deixem-me dizer só o seguinte, é que há muitas dessas empresas que tanto nos criticam, que fazem para nós, também trabalham para o Governo Regional dos Açores e trabalham para as outras câmaras todas dos Açores. Quer dizer, as empresas, nós não podemos evitar qual é a porcentagem de obras que você deu às empresas do Concelho? Portanto, essas empresas têm que concorrem e ganham os concursos. Para dizer, por exemplo, nos 2 concursos que nós fizemos,
Um foi ganho por uma empresa de fora, outro foi ganho por uma empresa daqui. Portanto, quer dizer que, nos dois que já fizemos, portanto, o que quer dizer com isto é que esse assunto está, portanto, da nossa parte, queríamos nós que os nossos empreiteiros locais pudessem concorrer e fazer mais obras, mas é óbvio que estas coisas já não são da nossa parte. O que quer dizer em relação à Madalena e a requalificação que vai se iniciar agora, também da requalificação do centro da vila, que efetivamente vai tornar a Madalena muito mais apelativa, muito mais interessante, muito mais viva e que vai dar realmente uma vida diferente ao centro da vila. O centro da vila não é mudado há muitos anos e implica efetivamente uma mudança estratégica, porque a vila, o seu centro, não foi mudado, há muitas coisas que estão ultrapassadas e nós tivemos esse cuidado dessa mudança, ser uma mudança que vai tornar a Madalena com mais cor, com mais árvores, com mais jardinada, enfim, com mais passeios, sem barreiras arquitetónicas, ultrapassando essas coisas todas, ultrapassando todas essas coisas que são fundamentais para o nosso desenvolvimento e para aquilo que nós desejamos que a Madalena seja. Frente marítima. Uma frente marítima. A frente marítima, a ciclovia, todas essas obras que nós temos planeadas e a concurso. Nós temos neste momento, só para dizer, é que neste momento nós temos a concurso já, temos a requalificação da zona industrial da vila, portanto, da vila. Estamos a concurso a incubadora de empresas. A incubadora de empresas também já está a concurso. Está a concurso a requalificação do leite da Ribeira de São Caetano. E, portanto, há aqui uma série de coisas que concretamente mais para o turismo. Mais para o turismo. Todas elas são viradas exatamente isso. Nós temos que criar condições para nós, para os que vivem aqui, e também tornando apelativo para aqueles que nos visitam. Cada vez, a Madalena não foi eleita a cidade do vinho em 2017 por acaso. A Madalena não é a segunda em maior emissão de licenças por acaso. E, portanto, só para dizer isto, é importante que diga, porque é o seguinte, é que há aqui uma questão que nos preocupa solenemente e que temos a ver, em termos de projetos turísticos, neste momento, eu posso dizer as ruas todas onde existem, mas teria que dizer, mas são mais de uma dúzia de projetos turísticos que nós temos neste momento. Existem 96 estabelecimentos de alojamento local no Concelho da Madalena, desde a Terra de Pão, São Caetano, São Mateus, Candelária, Monte, Criação Velha, Madalena, Bandeiras, existem em todos os lares. Portanto, e estruturas hoteleiras existem. Mais de 50 empresas, isto é neste mandato, eu não estou a falar dos mandatos anteriores, estou a falar deste mandato. Mais de 50 empresas de fora vieram se estabelecer aqui, criando efetivamente mais emprego. Aí está a estratégia. Criamos as condições para que venham de fora e para que depois os nossos aqui, os que aqui residem, possam efetivamente trabalhar. E todas essas empresas têm vindo de fora. Portanto, nós temos aqui preocupações que também extravasam este âmbito. E deixe-me dizer, além do turismo, a saúde, e para termos turismo a gente já vai à frente na saúde. Vamos passar aqui a Sérgio Gonçalves no turismo. Que tipo de turismo é que defende para a Madalena do Pico? Um turismo que mantenha esta estratégia que tem sido apresentada pelos empresários privados locais, que lançaram este embrião deste tipo de construção, que depois serviu de exemplo até para o próprio Governo Regional, para criar todos os projetos, que é bom que se diga. Criar um turismo ecológico que seja pensado o mais verde possível, porque é isto que nós temos para oferecer. Os Açores não têm grande sol, nem grandes praias, principalmente a Ilha do Pico, para oferecer. O que nós temos para oferecer é este turismo ecológico. Cada vez mais tem que ser pensado nesse âmbito e acho que eu tenho que pegar um bocadinho atrás, porque eu estou andando aqui há bocado com um raciocínio aqui pensado sobre a água e eu tenho que ir a isto. Este problema que nós temos de captação de água aqui no Concelho da Madalena vai se agravar ao longo dos anos. Porquê? Porque os furos, para começar, estão a muita profundidade. Já aconteceu com o furo na Madalena, que ficou salinificado, no Cabo Branco. Vai acontecer com os outros todos, porque estamos a saturá-los, estamos a secá-los. E o Governo Regional, porque tem que ser, e aí Câmara, desculpe lá, José António, mas tem que fazer força para o Governo Regional, através de Euro, através de seja quem for, fazer bacias de captação de água aqui nos matos da Madalena, que isso é essencial para nós começarmos a ter água. Tirarmos a água dos furos para a lavoura, vamos chegar uma altura, vamos ter que fazer um investimento noutro tipo de equipamento para poder fazer desalinificação de água, para termos água potável. Se a Câmara não fizer pressão para o Governo Regional, através do IROA, não conseguimos fazer nada disso. Que também
está tudo interligado com o turismo. Em relação ao turismo, considera então que a Madalena tem bastantes potencialidades para Sim, como desenvolver? toda a Ilha do Pico, sim, mas a Madalena tem grandes potencialidades ainda para crescerem muito mais. Jorge Pereira, qual seria a sua aposta neste setor? Claramente os Açores e naturalmente o Pico também, e o nosso Conselho em particular, está vocacionado para o turismo sustentável, aquilo que defendemos. Ou seja, entendemos que deve ser preservada a nossa cultura, a nossa identidade, o nosso património e complementá-lo sempre apostando no turismo ligado com a natureza. Por exemplo, propomos no nosso manifesto criar uma rede de trilhos, com uma teia de trilhos que permita ligar o Conselho nas suas diferentes freguesias. Propomos uma aposta clara na zona da paisagem da vinha, tirar partido da paisagem património da vinha. Propomos aumentar a época balnear e ter maior cuidado com os espaços, com as zonas balneares que existem, nomeadamente na questão de limpeza dos solares, limpeza dos lixos envolventes, que foi uma crítica que se fez ao longo desta época balnear. Ou seja, há uma necessidade clara de se apostar neste turismo relacionado com a natureza. Por exemplo, outra da questão e outro dos polos de atração que nós temos a nível turístico é a Montanha do Pico. É preciso, junto com quem neste momento gera as subidas à montanha, ter o cuidado de preservação deste trilho, da preservação da subida à montanha, ter o cuidado com os lixos que se está a depositar neste momento no trilho, ou seja, tem que haver uma preocupação da atual do Executivo em fazer permanecer, em fazer não estragar aquilo que é nosso. A nível do mar? A nível do mar, nós temos não só do ponto de vista turístico, mas também do ponto de vista económico, temos muito para tirar do mar. Felizmente, sediaram-se cá várias empresas do whale watching. Ultimamente, criou-se empresas de pesca desportiva, criou-se empresas temos o desporto náutico, nomeadamente os Clube Naval de Santa Madalena e de São Mateus. Mas podemos também começar a tirar outro partido do ponto de vista económico também, nomeadamente tentar perceber e colaborar na exploração das algas e de outros pequenos projetos relacionados com o mar, que poderão claramente trazer mais valias do ponto de vista económico e também do ponto de vista turístico para o Concelho. Melhores condições então para quem trabalha neste Claro. setor. Vamos talvez a uma última ronda. Vamos falar então agora de saúde. Eu tenho que fazer, desculpa Susana, eu tenho que fazer aqui uma intervenção também em relação ao turismo, porque o turismo está ligado com a saúde e também com todas estas coisas. Que já lhe tinha perguntado exatamente. sobre o turismo. Eu não tinha-me percebido, mas só para dizer é que em relação a isto, eu gostaria de dizer é que nós não podemos, aquilo que nós tivemos este verão na Ilha do Pico, nos últimos 2 anos, foi excepcional. Excepcional no Concelho da Madalena, excepcional em toda a Ilha do Pico. A quantidade de visitantes que nós temos. Então, uma das preocupações que nos põem sempre é em relação à saúde. Como é que se resolve a questão da saúde? Primeiro, a questão da saúde para nós que aqui residimos durante todo o ano. E isto é uma preocupação em relação ao Centro de Saúde da Madalena. E a nossa preocupação vai no sentido de que continuar com a relação à medicina interna, a criação da medicina interna, e aqueles que já existem que serem consolidados, as pequenas cirurgias, isto fazia tudo parte de um programa para o novo Centro de Saúde da Madalena. A hemodiálise, que é um problema sério para nós. Enfim, nós temos muita gente que acaba por ter que se deslocar para a horta, e alguns inclusivamente acabam por ter que comprar casa, com os transtornos. Isto não é pelo facto de se deslocarem à horta, é pelos transtornos que se tornam em relação do ponto de vista familiar, pessoas com outra idade. E, portanto, a própria deslocação regular dos especialistas em relação à sua vinda à saúde aeropica. A saúde é fundamental para nós, é uma questão que nos preocupa a todos, acho que isto é transversal a toda a gente, isto ninguém poderá beliscar. Em relação às acessibilidades, tem a ver com o turismo. Já vamos falar nas acessibilidades a seguir. Sérgio Gonçalves, o que é que o preocupa na questão da saúde? Na questão da saúde, preocupa-me um projeto que foi criado pelo Governo Regional, do novo Centro de Saúde da Madalena, e que está desaproveitado. Temos salas vazias, foi criado uma sala de parto que lá está, não serve exatamente para nada, a pequena cirurgia não nos serve para nada neste momento. Podiam ser 2 mais-valias à população, não da Madalena, mas de toda a ilha. E preocupa-me acima de tudo o que está para acontecer, que são os encerramentos dos SAPs em São Roque e nas Lajes e a centralização no Centro de Saúde da Madalena. Não há resposta na parte dos médicos, neste momento não
será muito complicado. Nós tivemos este verão no Centro de Saúde da Não Madalena... concorda com essa Não, não concordo. Estivemos este verão no Centro de Saúde da Madalena 13 horas de espera para uma urgência, uma mera urgência. Porquê? Porque já começou a haver alguma centralização. Isto não. A socialidade... E a solução? A solução é manter os SAP abertos nos outros centros de saúde. E reforçar aqui... E reforçar os médicos nos 3 centros de saúde. Defende... Exatamente, exatamente, tem que ser reforçado. A distância é muita. Um caso mais urgente, o Centro de Saúde da Madalena, que é o mais central, sim, estar preparado para o receber. Pequena cirurgia também, partes de emergência, serem feitos cá, porque pode ser feito. O problema que aqui está é que o Governo Regional não quer pagar aos especialistas e aos médicos que têm cá estar, as equipas que têm cá estar, para estar ali a funcionar. Isto é ponto assente. Venha cá alguém dizer ao contrário, que isso já está mais do que estudado. Entretanto, estes doentes deslocados, o que é que defende? Estes doentes deslocados, como dizia ali o José António, e bem, há N casos que tiveram que comprar. Começou pela terceira, que foi para lá. Conheço pessoas do Pico, não só do Conselho da Madalena, que tiveram que vender o que aqui tinham para adquirir habitação lá. No Faial está-se a passar a mesma coisa. E andamos aqui embalados há anos com a hemodiálise. Agora estão à espera da adjudicação, como estava já aqui a dizer os Jorge, da adjudicação da obra, e não sabemos quando é que vamos ter a hemodiálise. E as pessoas continuam a ir para o outro lado, para a outra ilha ao lado. São doenças que são muito penosas, as pessoas sofrem muito com todo aquele tratamento, mas mesmo assim têm que fazer 30 minutos de viagem do Pico para o Faial. Estes doentes como é que deviam ser mais apoiados? Não percebi. Como é que estes doentes poderiam ser mais apoiados? O que fala na criação de uma comissão de apoio? Essa criação da comissão de apoio aos doentes deslocados passaria desde a saída da sua casa, através de um programa que seria criado na autarquia, desde a saída da sua casa até ao centro de saúde, até ao Porto da Madalena, e depois no Faial esse seria o procedimento que continua a haver hoje. Mas através dos medicamentos, apoio psicológico, mas diretamente estes da hemodiálise, o apoio psicológico, que é muito importante, que são doentes que ficam muito extravasados. Basicamente é neste sentido este projeto, mas que poderá ser muito mais abrangente. Preocupa-me cada vez sempre esta inércia do Governo Regional e não estar em cima do assunto em resolver esta parte da hemodiálise no Centro de Saúde da Madalena. Jorge Pereira, o que é que o preocupa na questão da saúde na Madalena do Pico? Bom, a questão da saúde, é claro que o Executivo a Câmara Municipal tem um papel apenas reivindicativo no que se trata apenas da questão do Centro de Saúde em si. Como sabem, é uma gestão que é do Governo. É claro que um Executivo Municipal tem que ter a preocupação com a saúde dos seus cidadãos e tem que fazer um acompanhamento de perto do que está a passar no Centro de Saúde. Será sempre um ponto assente que reivindicaremos o máximo de consultas, teremos que ter cuidado com o que está a passar, nomeadamente no atendimento de urgências, etc. Ou seja, há essa preocupação por nossa parte de terem atenção ao que está a ser desenvolvido no Centro de Saúde. E como eu dizia há pouco, quer dizer, a hemodiálise é uma promessa. Como o Presidente gosta de dizer, está em fase de contradição àquilo que sabemos. Mas há mais algumas coisas que se pode fazer para além disso. Por exemplo, entendemos que há algumas coisas que nunca vão ser tratadas no Centro de Saúde do Pico, nomeadamente o tratamento de doentes oncológicos. E uma das nossas propostas é criar o passo social do canal, que permita que essas pessoas tenham algum apoio, não só na aquisição dos bilhetes, mas também na deslocação entre a Madalena e o Hospital da Horta, nos casos que sejam necessários. Além disso, o Executivo tem que ter a responsabilidade de criar hábitos saudáveis no nosso concelho. Apostar na prevenção seria uma das prioridades. Por exemplo, tem que se colaborar de perto com a educação, com a escola, para que se instale hábitos saudáveis de alimentação. Por exemplo, tem que se trabalhar de perto com os nossos clubes desportivos para que se incentive a prática desportiva. E depois também temos que ter a questão de segurança e prevenção, que é a responsabilidade do Executivo ter essa preocupação também. Por exemplo, os bombeiros é uma questão de segurança, ou seja, é necessário que tenhamos os bombeiros devidamente equipados para socorrer as pessoas. Por exemplo, uma das coisas que nós perguntamos sempre, nós vivemos numa zona infelizmente, em que 98 não foi há muito tempo, ou seja, em que a atividade sísmica, a atividade vulcânica, e nomeadamente também a questão de ciclones e anticiclones, etc., que é uma preocupação que o Executivo deve ter
na prevenção, no caso de haver algum fenómeno desses. E que a gente tenha conhecimento, não existe um plano de emergência no nosso Conselho devidamente estado, devidamente divulgado perante a nossa população. Ou seja, tem que haver todas estas fases. É claro que a questão da saúde tem a parte do centro de saúde que temos que acompanhar, mas há muita coisa que o Executivo pode fazer e acabei de dar vários exemplos do que deve ser a atuação do Executivo Municipal. Agora sim, para terminar, José António Soares, principais preocupações para o futuro da Madalena do Pico, principais projetos? Bom, mas eu tenho que dizer aqui uma coisa muito rapidinho, que é em relação às acessibilidades, e faço isto mesmo em apontamento final, as condições da operacionalidade do Porto da Madalena para nós são uma enorme preocupação. Ainda ontem falávamos, é realmente uma preocupação. Havia realmente um compromisso da criação de uma marina no Porto da Madalena, havia um projeto e que não foi concluído. E isso é importante para a nossa economia. E isto tem que ser, para a nossa economia local, é importantíssimo. Em relação aos estaleiros navais da Madalena, é outra preocupação, que do ponto de vista económico é fundamental também para nós, não só para a Madalena e para o Pico. E, portanto, é outra questão que nos preocupa. Preocupa-nos também a proteção marítima entre a zona da Barca e as casas de aprestos. É uma preocupação porque em todos os invernos essa situação fica sempre abandonada. Preocupa-nos o crescimento do aeroporto do Pico e também as ligações com o exterior. É uma preocupação constante que nós temos feito eco dessas nossas preocupações em conjunto, ao nível dos 3 municípios da Ilha do Pico, temos feito eco das nossas preocupações relativamente a isto. E, portanto, é importante que nós tenhamos ligações permanentes, sem atropelos e não podendo acontecer aquilo que nos aconteceu este verão, que foi realmente caótico, um verão caótico. Por outro lado, e deixem-me falar de uma estrutura que é da Ilha do Pico, que é o Porto de Mercadorias de São Roque do Pico, que está neste momento numa situação calamitosa. Portanto, os barcos que nos abastecem ficaram com dias e dias de atraso para entrar aqui, porque quando chega um barco de passageiros, o barco de mercadorias tem que sair e depois, com as consequências normais, que é chegar a Lisboa e o atraso que isso vem provocar nas nossas recepções das nossas mercadorias. Portanto, estas preocupações são, efetivamente, as maiores que eu tenho neste momento. E relativamente à COFACO, que é uma nota que eu quero também, uma nota final, para dizer que a COFACO faz parte das nossas preocupações constantes. A COFACO é emblemática no Conselho da Madalena. É das empresas maiores do Conselho da Madalena. E queremos falar, vai acabar, mas só para dizer que nós continuamos com os projetos que temos, a construção da ciclovia, a requalificação da frente marítima da Madalena. Já se falou. E, portanto, mas eu quero só já reforçar todas essas coisas que são fundamentais para nós e para o desenvolvimento do Conselho, tanto realmente o Conselho na vanguarda do progresso da nossa ilha e da nossa região. Sérgio Gonçalves, principais preocupações para o futuro da Madalena? Principais preocupações já foram elencadas aqui durante todo o debate. As acessibilidades. Mas as acessibilidades, Porto de São Roque, Porto da Madalena e aeroporto do Pico, aeródromo, não aeroporto, é aeródromo do Pico, são problemas que todos nós que aqui estamos e os que não cá estão têm que estar alerta. Como diz ali o José António, o Porto da Madalena é caótico, não só pela falta da conclusão da obra, incluindo a marina, mas para a área pescatória, a parte interior, o resto da obra também está por concluir. Isso tem sido um ponto que foi deixado à parte e que um dia que haja ali um acidente, quem é o responsável? Deixa de haver. O transporte comercial em São Roque é caótico, tem sempre prioridade o barco de passageiros, esperam as mercadorias, devia ser ao contrário. Ou então a criação que está prometida de um novo porto que tenha melhores condições. Aeroporto do Pico. O aeroporto do Pico acho que devia ser aumentado, isso é mais do que ponto assente. Acho que no Triângulo é o aeroporto mais central, com melhores condições, com menos investimento e criar todas as facilidades para que ele seja aumentado, captar mais voos, que fazem falta mesmo para o Triângulo. São Jorge, Faial e Pico conseguem mover um turismo muito grande, que já tem-se visto este ano, e só assim é que conseguimos ter voos de ligação internacional. Caso contrário, não conseguiremos. Ainda para mais, com os novos aviões que o Governo Regional adquiriu, ou vai adquirir, não é
não é? Muito bem, estamos mesmo... Não vão operar cá e isso vai-nos deixar muita falta. Para terminar, Jorge Pereira, quais vão ser as questões que vão estar na linha da frente se for eleito Presidente? Primeiro, como disse no início, quer dizer, a aposta clara de um Executivo tem que ser nas pessoas. A relação muito próxima com as instituições do Conselho e com as pessoas tem que ser prioridade de um Executivo. Depois, é claro que as preocupações que foram aqui elencadas também serão, embora não seja nossa responsabilidade direta do Executivo, terão que ser claramente motivo de análise e pressão por parte do Executivo Municipal. Nomeadamente nas acessibilidades, o que é que defende? Em relação, temos a questão da SATA, que tarda, não tarda, quer dizer, é um assunto que é a preocupação geral dos Açores, em que toda a gente assume que tem que ser revista a sua modo de atuação. É um assunto que está a trazer transtornos, tanto para os empresários locais, como não só na questão do ponto de vista turístico, na questão da atração de pessoas, mas também das empresas que estão cá sediadas, na ligação com o exterior, etc. E também que colocam muitas vezes entraves as pessoas que necessitam de sair por causa da questão de marcação de viagens. Em relação ao Porto, em relação aos estaleiros navais aqui da Madalena, também é um assunto que tarda em ser resolvido. Segundo as informações que temos, é como o Sr. Presidente costuma dizer sempre, está em fase de qualquer coisa. Mas é preciso também relembrar aqui alguns pontos. Por exemplo, tivemos infelizmente, no inverno, aquela quebra do molho de proteção. O PSD propôs na Assembleia Regional que se fosse feito um reforço de 500 mil euros para resolver o problema, quando nós todos depois vemos a ver que precisávamos de 5 milhões de euros. Ou seja, isto tem que ser feito, estamos a falar de valores avultados, tem que ser feito com ponderação, não é lançar qualquer boca para cima. Que terminar. Muito obrigada então, obrigado aos três por terem participado neste debate. Foram então as principais propostas para a Madalena do Pico. Amanhã o Autárquicas 2017 regressa com o Conselho do Nordeste. Boa noite.